Congregação do Senhor Jesus Cristo, a visão moderna que o mundo tem a respeito do homem é uma visão completamente oposta àquela que a palavra de Deus nos apresenta a respeito do homem. Por um lado, o mundo fala do homem ou da humanidade em termos degradantes, pois diz que a nossa origem está nos animais. Viemos do acaso, de uma mera explosão, descendemos dos macacos, e a nossa origem, a nossa dignidade não difere em nada dos animais, dos insetos, dos animais outros, quadrúpedes, aves. Porém, a palavra de Deus nos diz que o homem, ele vem de Deus. Uma visão elevada do homem. Pois o homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor. É dito no Salmo 8 que o Senhor coroou o homem de glória e de honra. E colocou todas as coisas, os animais, sob os nossos pés. Não viemos deles. Sobre eles fomos postos como autoridade para governá-los. Porém, meus irmãos, por outro lado, o homem, ou melhor, o mundo, sobretudo o mundo moderno, apresenta um homem elevado demais sobre um outro aspecto. O homem fala, ou a modernidade, toda a ciência e a filosofia atual, moderna, fala do homem como aquele que tem uma força interior praticamente ilimitada. O homem pode todas as coisas. Se ele verdadeiramente crer nele mesmo, se ele verdadeiramente confiar no seu potencial, ele pode vencer todos os obstáculos, ele pode conquistar os seus sonhos. É dito que para o homem ele mesmo é o seu próprio limite. Se ele se libertar dessa visão que o amarra, que o limita, ele pode sim alcançar patamares elevadíssimos pelo seu próprio potencial. Dá-se muito crédito à força do homem. Porém, também por esse ângulo, quando olhamos pela palavra de Deus, o que nós temos é uma perspectiva completamente oposta, não é? A palavra nos diz claramente sobre os lábios do Senhor Jesus Cristo, que sem Ele, nada podemos fazer. O Senhor mesmo diz na sua palavra em Atos, quando o apóstolo Paulo estava pregando a filósofos, que até mesmo nossa respiração é dependente de Deus. Que todas as coisas que temos, que somos, ou podemos fazer, ou iremos fazer, podemos apenas realizar na dependência de Deus. Mas sobretudo, quando olhamos para nós mesmos, para o nosso interior, para o nosso coração, o que vemos não é um homem praticamente limitado no seu potencial, mas a palavra nos apresenta, meus irmãos, uma realidade dura de se engolir a respeito de nós mesmos. Que nós estamos, na linguagem do apóstolo Paulo, debaixo do pecado. Que não podemos aquilo que queremos. Pelo contrário, o nosso coração é como que uma grande âncora que nos leva para baixo, que nos faz afundar profundamente, até mesmo nas profundezas do inferno. E que se Deus não nos libertar de nós mesmos, se Deus não operar uma grande transformação em nós, estamos perdidos. E é esse o ponto do apóstolo Paulo nessa passagem. Meus irmãos, temos visto desde o capítulo 1, a partir do verso 18, que o apóstolo Paulo tem mostrado a necessidade que temos do evangelho. E a necessidade é esta, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade de Deus pela injustiça. E o apóstolo, então, desde o capítulo 1, verso 18, ele passa a discorrer a respeito da nossa vil condição. É isso que ele fala, não é? Quando ele conclui aqui no verso 9, do capítulo 3, ele diz que se conclui, temos nós com que vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estamos debaixo do pecado.
O apóstolo, desde o início, já tem provado por argumentos bíblicos e até mesmo naturais e lógicos que o homem, de fato, naturalmente, está numa condição deplorável. Ele falou dos gentios em primeiro lugar. Nós vimos o argumento, como ele demonstrou, falando que Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, porque os homens resistem à vontade de Deus. O Senhor manifestou a sua divindade. Os seus atributos divinos são claramente reconhecidos desde o princípio, por meio das coisas que foram criadas. Porém, o homem, diante desse conhecimento, o que é que ele faz? Por todo o seu potencial maravilhoso, ele destrói esse conhecimento. Anula o conhecimento de Deus. E mais, transforma em loucura. Pois conhecendo a Deus, não adora a Deus, adora a bicho. Ídolos criados pela sua própria mão. Conhecendo a vontade de Deus, a ordenança de Deus para nosso convívio, uns para com os outros, o homem deturpa todas as coisas e se afunda no pecado, aquilo que ele chama de loucura, se tornando nulo nos seus próprios raciocínios, até mesmo louco. Ele demonstrou na condição dos gentios, aqueles que estão alheios às alianças de Deus, ao seu pacto, que esses estão debaixo do pecado. Mas ele falou também aos judeus, àqueles que olhavam para a condição imoral dos gentios e diziam: eu não sou como eles, portanto eu serei salvo. Paulo diz: você também, judeu, você também, crente, que a você foram confiados os oráculos de Deus, que para você foi entregue os sinais do pacto, circuncisão, o batismo, todos os benefícios. Vocês também estarão debaixo do juízo de Deus, pois Deus julga segundo a verdade. E para com Deus não há acepção de pessoas. Se vivemos na hipocrisia, ainda que com aparente moralidade, do ponto de vista humano, um pouco melhor do que os imorais gentios, isso não nos anula ou não nos isenta de ter que comparecer perante o tribunal de Deus e, pior, sermos condenados na nossa hipocrisia. E, portanto, o apóstolo demonstrou que nenhum de nós está isento de sermos condenados diante do Senhor, diante daquele que é o juiz de toda a terra. E, meus irmãos, então o apóstolo, tendo apresentado todos esses argumentos que nós vimos longamente em vários sermões, ele resume tudo, apresentando esse único argumento. Verso 9, capítulo 3. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Falando ao judeu. Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E é essa a condição nossa, de tanto judeus como gregos, que temos em comum. Estamos debaixo do pecado que o apóstolo Paulo usa para fechar o seu argumento e provar que todos nós carecemos de um socorro que vem de fora. Carecemos não de buscar força interior, não de buscar algo dentro de nós que nos irá fazer vencer os obstáculos, mas é conhecer que nada temos, nada somos, e que precisamos daquele que há de nos socorrer, na nossa vil condição, que é Jesus Cristo. Assim então, meus irmãos, queremos considerar essa passagem sobre esse tema. A vil condição da humanidade, estando debaixo do pecado. A vil condição da humanidade inteira, estando todos nós debaixo do pecado. E a primeira coisa, então, meus irmãos, que queremos contemplar é essa afirmação que o apóstolo faz no verso 9. Que tanto judeus como gregos, ele já tem demonstrado, todos estão debaixo do pecado. Meus irmãos, nós vimos na última exposição que o apóstolo
sobretudo a partir do verso 1 do capítulo 3, ele reconhece que há certas vantagens em ser judeu naquele contexto. Para nós traduzimos isso e aplicamos, há sim vantagens reais em crescermos ou fazermos parte, ainda que visivelmente, do povo de Deus. Sobretudo, ele diz, ou principalmente, ou primeiramente, porque para com eles foram confiados os oráculos de Deus. Tem privilégios. Nós temos privilégios de conhecer a palavra de Deus, as sagradas letras, que podem tornar-nos sábios para a salvação em Jesus Cristo. É um privilégio essas pequeninas, essas crianças crescerem no ambiente do pacto e debaixo das promessas e do ambiente onde Deus é invocado. Mas ao mesmo tempo, por outro ângulo, ele diz, no verso 9, temos nós qualquer vantagem? Não! Enfaticamente também ele responde, de forma nenhuma. Porque embora nós tínhamos privilégios, recebemos da parte de Deus uma honra inominável de fazer parte do seu povo. Isso por si só não anula o fato de que eu e você, as crianças, os mais velhos, os mais morais, os mais religiosos, os menos religiosos, todos, tanto judeus como gregos, estamos debaixo do pecado. O que significa dizer, meus irmãos, que estamos debaixo do pecado? Meus irmãos, essa é uma expressão por demais importante. Grife na sua palavra se você assim o fizer. Tenha o costume de fazer. Essa expressão, meus irmãos, debaixo, é uma expressão que não apenas representa, no grego original, estarmos colocados numa posição inferior a algo, mas quer dizer que estamos sujeitos ao pecado. Estamos submissos ao pecado. O pecado é posto sobre nós como um jugo que temos que carregar. Estamos totalmente controlados e dominados pelo poder, pela autoridade, pela culpa, pelo jugo, pelo exercício do pecado. Tanto judeus como gregos. O pecado está profundamente arraigado no nosso coração. De tal modo que não podemos escapar. Esse é o ponto que o apóstolo Paulo está dizendo. Que pecado não é apenas algo que praticamos ocasionalmente, quando, no momento de descuido ou um vacilo que demos, deixamos de vigiar, cometemos, aqui e acolá. Mas nós pecamos porque somos pecadores. Pecamos porque essa é a nossa natureza. Porque estamos agrilhoados, presos, cativos pelo poder do pecado. Somos como que cativos a esse poder, presos às suas garras. Mais para frente o apóstolo vai dizer que somos escravos do pecado. Talvez essa seja uma expressão mais gráfica. Lá no capítulo 6, nessa mesma carta, ele fala isso e nós iremos revisitar esse tema. Quando ele diz que por natureza um homem é escravo do pecado. Ele não serve a si mesmo. Ele não tem uma vontade livre para fazer o que o seu coração deseja. Para buscar os seus sonhos. Um potencial que está retido, mas que se identificado e aberto, alcançará patamares de bondade, de glória, jamais inimagináveis pelo homem. Não! O homem está agrilhoado com garras, com cordas, com correntes ao pecado, e não pode fazer senão pecar. Essa é a nossa condição. E meus irmãos, o apóstolo Paulo falar isso com tal contundência, com tal força, sobretudo, primeiramente aqui, dirigindo-se aos judeus. Embora ele falou a tanto gentios quanto judeus, a seção final é falando aos judeus, seria para eles uma ideia chocante. Imaginar que, embora eles cometam erros e pequem aqui e acolá, que eles poderiam realmente ser chamados de pecadores. E mais do que isso, estarem presos ao jugo do pecado. Para o judeu, essa era uma ideia estranha ao seu pensamento. Para o judeu, se algum homem nasceu com alguma deficiência, alguma dificuldade,
talvez alguma pobreza extrema, alguma aflição, isso era um sinal de que ou aquele homem ou seus pais eram pecadores. E eles usavam essa mentalidade. Havia na mente do judeu uma separação entre homens com respeito à essência. Aqueles que eram pecadores e que, portanto, eram punidos por Deus, e aqueles que, dentre eles, o povo judeu, gozavam de uma natureza diferente. É assim, fica claro naquela grande, icônica oração que o Senhor fala do publicano e do fariseu, não é? Quando o fariseu chega-se na presença de Deus e bate no peito e diz: graças te dou, Deus, porque eu não sou como aquele publicano, pecador. Eu não sou como ele. Eu sou diferente. Minha natureza é diferente. Eu não estou debaixo do pecado. A outra passagem que fica muito claro isso para nós, muito interessante. Abra comigo em João 9. No episódio onde o Senhor Jesus Cristo passa juntamente com seus discípulos em frente ao templo, João capítulo 9, e avista ali assentado aos pés do templo um homem cego de nascença. E os próprios discípulos, que eram homens judeus, criados com essa cultura, criados com essa mentalidade, perguntam para Cristo: Senhor, quem pecou para aquele homem estar cego, ele ou seus pais? Certamente, se ele está sofrendo ali, é porque a linhagem dele é mais pecadora do que nós. E o Senhor, meus irmãos, ele desfaz aquele conceito, não é? Ele diz: nenhum nem outro. Aquela condição, nem os seus pais, nem eles pecaram. Ele diz logo em seguida, no verso 3, se não me engano: nenhum nem outro pecou, mas ele está assim para que se manifeste a vontade de Deus. Mas veja a mentalidade dos próprios discípulos. E o Senhor então ele vai e cura aquele homem, demonstrando que na verdade a condição dele ali naquele momento por ele estar cego não tem nada a ver com o pecado pessoal dele ou dos seus pais, e o Senhor estende a sua misericórdia. E depois de curado, aquele cego se encontra com os fariseus. E os fariseus discutem com ele, porque ele foi curado por Jesus Cristo e tem toda uma dificuldade. E veja o que os fariseus dizem para aquele homem, no verso 33 de João 9. Aquele homem diz para os fariseus, no verso 33, falando a respeito de Cristo, pois eles estavam discutindo a respeito da identidade de Cristo, que tinha operado nele o milagre. Aí o homem diz para os fariseus: se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Falando da identidade de Cristo. Mas olha o que os fariseus dizem para ele. Mas eles retrucaram no verso 34: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? Você é um pecador. Você nasceu em pecado. E nós não. Nós somos diferentes e não iremos receber ensino vindo de pecador como você, que quer nos ensinar algo a respeito do Messias. Percebe como para eles tinham uma natureza diferente? Se consideravam melhores do que os demais, na sua essência. E Paulo aqui, meus irmãos, ele não tem respeito por homens. Mas ele tem o seu temor a Deus e ele diz com clareza que ele tem demonstrado com toda a força para tanto judeus quanto para gregos, que todos, até mesmo os cães gentis, como assim eram denominados pelos judeus, estão no mesmo nível que eles. Em um nível bem baixo. Todos estão debaixo do pecado. Isso significa eu e você. Estamos também debaixo do pecado. Todos somos pecadores. E temos, meus irmãos, a mesma tendência que os fariseus, sobretudo aqueles que são religiosos. E tendem a pensar de si mesmos em termos elevados. Pensam que pelo zelo religioso e devoção a Deus, que estão num patamar, numa natureza diferenciada dos demais.
E, portanto, incorre na soberba de não compreender quem eles mesmos são. Não compreender a sua natureza. Todos estão debaixo do pecado. Debaixo do jugo do pecado. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, como um gênio, inspirado pelo Espírito Santo que era, um gênio pastoral, ele faz algo incrível. Ele usa a própria palavra de Deus para demonstrar aos judeus que confiavam na palavra de Deus que eles eram pecadores. E ele usa a palavra numa série de citações, a partir do verso 10, quando ele diz, como está escrito. Ele coleta vários versículos de várias partes das Escrituras, a maioria dos Salmos, para provar o seu ponto. Para mostrar, e aqui com foco para os judeus, que de fato eles estavam debaixo do pecado. Isso fica evidente, meus irmãos, que era essa a estratégia do apóstolo Paulo, usar a própria lei que os judeus confiavam contra eles mesmos, para testemunhar que eles são pecadores, quando ele diz, no final dessas citações, no verso 19, quando ele diz o seguinte, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. Aqui estão, meus irmãos judeus, que confiavam na lei, que de fato estavam dentro da esfera da revelação especial. Nós vimos, não é? O que é a revelação especial e a revelação geral. Revelação geral é aquela que vai para os gentios todos. Quando Deus, a todos os homens. Quando Deus se revela por meio das coisas que foram criadas. Mas os judeus estavam dentro de uma esfera especial de revelação. Pois a eles foram confiados os oráculos de Deus. Mas acontece que eles ignoravam que aquilo que está escrito nessa lei diz respeito a eles mesmos. Eles selecionavam o que eles queriam da palavra de Deus. E certas coisas eles aplicavam a eles, as partes que lhes agradavam. As partes que eram duras, que falavam da natureza do homem em termos deploráveis e vis. Eles prontamente aplicavam a outros. Aos gentios, provavelmente. Aqueles incircuncisos. O apóstolo Paulo diz, não. Você não confia na lei? Você não confia na palavra de Deus? A palavra de Deus é para você. O que está escrito na lei é para os que vivem na lei, que foi dito. E, portanto, ele discorre pela própria palavra de Deus a respeito da condição vil e deplorável do homem, citando os Salmos e outras passagens. E quantos de nós não usam a palavra de Deus da mesma maneira que os judeus usam? Talvez aqui, não sei se todos conhecem, os mais antigos certamente conhecem aquela velha caixinha de promessa. Uma caixinha que tinha uns versículos desse tamanhinho, só os bons versículos, entre aspas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor é quem me guarda, a minha esquerda e a minha direita. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado. Tu não serás atingido. Esses são os versículos que acumulávamos naquela caixinha de promessas e líamos aqueles versículos e as partes que falam da nossa condição como podres, como debaixo do pecado, como vis e deploráveis. Esses a gente não lia. Traz desconforto. Traz tristeza até. Pensar assim. E usávamos a lei da mesma maneira. Mas o apóstolo, então, ele nos pega a palavra de Deus naquelas partes que menos gostamos e ele esfrega na nossa cara. No caso aqui, ele esfrega no rosto dos judeus. Ele diz, agora dê uma boa olhada nessa própria lei que você diz que crê. E veja o que ela diz a respeito de você. E então, meus irmãos, em segundo lugar, é isso que nós temos aqui a partir do verso 10. Uma descrição detalhada da nossa vil condição como que debaixo do pecado. E ele faz citando esses versículos, do verso 10 ao verso 18, que descrevem essa nossa vil condição. E, meus irmãos, aqui podemos agrupar esses versículos em 3 categorias. O primeiro grupo de versículos, do 10 a 12, o apóstolo Paulo, ele usa versículos da palavra de Deus do Antigo Testamento que mostram a nossa condição, a nossa natureza como de pecadores. É isso a primeira coisa que temos, não é? Verso 10, como está escrito, não há
justo. Nenhum sequer, diz a palavra de Deus. Só essa frase, meus irmãos, poderia ser suficiente para o apóstolo provar o seu ponto. Não há justos nenhum sequer. Nenhum de nós pode alegar inocência na presença de Deus. A palavra justiça, meus irmãos, diz respeito a vivermos em perfeita integridade para com a lei de Deus. Em todas as coisas, em todas as suas dimensões, em todas as suas aplicações, estamos de conformidade com a lei de Deus. E o que o Senhor diz para nós, pela sua própria palavra, que Paulo aqui cita, é que ninguém, nem os judeus, nem você, crente reformado puritano, pode dizer que sou justo diante de Deus. Nenhum de nós. Vem à nossa mente a história daquele jovem fariseu que, bem intencionado no seu coração, em viver em temor para com Deus, em observância da lei, aproxima-se do Senhor Jesus Cristo, isso está em Mateus 19, e pergunta a ele: bom mestre, o que eu posso fazer para que seja salvo? E o Senhor Jesus, meus irmãos, ele entra na dele, por assim dizer. De forma até mesmo irônica, e o Senhor usou muitas vezes de ironia e sarcasmo. Ele entra na conversa daquele jovem. E o Senhor diz: você quer ser salvo? O Senhor Jesus responde para eles: guarda os mandamentos e serás salvo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faz isso e serás salvo. Resposta dele: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Eu tenho sido justo desde sempre. Tudo isso, todos os mandamentos do Senhor eu tenho observado com grande zelo. E o Senhor Jesus nem discute esse ponto. Interessante observar a estratégia de Cristo, muitas vezes não é. Nem sempre ele entra em todos os pontos em que estamos errados, mas ele vai no ponto que é suficiente. Ele deixou um mandamento de lado ao listar os 10 mandamentos, que ele sabia que era um mandamento justamente que era difícil para ele cumprir. Que eu não cobiçarás. Quando ele diz: vende tudo o que tem e serás perfeito, o Senhor Jesus diz, com grande ironia, com grande sarcasmo, o Senhor diz: vende, cumpre esse mandamento também, você vai alcançar o que você sempre tem buscado, a perfeição. Diríamos hoje em dia, #só que não. Pois o homem não pode ser perfeito perante a lei de Deus. Não é justo em nenhum dos mandamentos. Nenhum deles ele guardou. Todos os mandamentos ele quebrou e ele não enxerga isso. Nós não enxergamos também. Você não é justo com respeito a nada da lei de Deus. Você não pode alegar exceção em absolutamente nenhum dos mandamentos. O salmista fala dessa natureza vil, pecadora do homem, quando ele diz no seu Salmo 51, verso 5, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Não há justo nenhum sequer. Meus irmãos, o padrão de justiça de Deus é muito maior do que aquele que estabelecemos para nós mesmos. Pensamos que somos justos porque nos comparamos uns com os outros. Os judeus olhavam para os gentios e, portanto, eles se enxergavam quase que perfeitos. Mas quando todos nós nos comparamos com respeito a Deus diretamente, e a sua santa lei compreendida pelos olhos de Deus e não pelos nossos olhos, vemos que a santidade, o que é verdadeiramente justo, é algo que está longe do nosso alcance, pois todos estamos debaixo do pecado, eu e você também. E não podemos ser justos. Ele ainda descrevendo a nossa natureza, ele cita o verso Salmo 14, quando fala: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Verso 11,
Romanos 3. No Salmo 14, nós temos a sentença completa quando diz que do céu, Salmo 14, verso 2, aqui citado pelo apóstolo Paulo, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. E o apóstolo Paulo aqui, ele conclui, ele diz, não há ninguém que entenda. O Senhor, meus irmãos, se revelou ao homem. Ele revelou o conhecimento dele mesmo, seja de modo geral para todos, seja de modo especial para os judeus. E o Senhor diz, eu me revelei, eu quero ver quem consegue entender. Ninguém entende. Não por falta de clareza da palavra de Deus ou da revelação de Deus, mas por rebeldia nossa. Por rebeldia nossa, meus irmãos, nós verdadeiramente distorcemos a palavra de Deus, distorcemos a revelação de Deus, e como que não queremos entender. Nós não entendemos porque não é difícil, nem porque é complicado, nem porque ninguém nos explicou. Não entendemos porque temos ouvidos tapados para ouvir. Detemos a verdade de Deus em injustiça, como o apóstolo Paulo diz no início dessa sessão. Não queremos a revelação de Deus. Queremos ouvir aquilo que vai dizer para nós paz, paz, quando não há paz. Queremos ouvir que o homem é bom, que você tem um potencial no seu coração. Ah, isso, gostamos daquelas apresentações, PowerPoint que recebemos, que fala do homem em termos maravilhosos. Daquelas palestras motivacionais que falam de nós como grandes heróis. Quando na verdade nós somos o vilão de toda essa história da criação. Foi por nossa causa que o pecado entrou no mundo. Esse mundo geme porque nós estamos aqui. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus, ele diz. Não há consideração da parte do homem para com Deus naturalmente. E ele não dirige os seus passos para buscar a Deus, meus irmãos. Deus se revelou justamente para que buscássemos. Ele se revelou como Deus bom, como Deus sábio, como Deus justo, como Deus gracioso, como Deus poderoso, como a fonte de toda boa dádiva, para que o busquemos. Mas o homem não busca a Deus. O homem busca os seus próprios interesses. Eu faço assim. Naturalmente, você também. Não há quem faça assim. Do céu busca ao Senhor alguém e ele não encontra. Ninguém que o busque naturalmente. Ainda que você esteja na igreja, e é chocante ele dizer isso, porque ele está falando aos judeus, não é? Há aqueles que buscam a Deus. Aqueles que estão no templo, aqueles que estão sentados nos bancos das igrejas. Mas o Senhor não se engana por uma busca meramente exterior. Em Isaías, no capítulo 29, verso 13, o profeta diz o seguinte: o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. O fato de cantarmos salmos, e até mesmo com entusiasmo, estarmos na casa de Deus, buscarmos, nos aproximarmos fisicamente de Deus não quer dizer nada, pois Deus olha o coração. Deus sabe onde está o seu coração agora. Todos estamos aqui presentes, não é? Alguns não estão. Alguns estão com o coração e os pensamentos bem longe do Senhor. E o Senhor sabe que aqueles que estão na sua condição de debaixo do pecado, certamente não estão aqui. Não se aproximam de Deus. Verso 12, ele continua descrevendo a nossa condição. Ele diz, todos se extraviaram, se estragaram. A melhor tradução aqui quer dizer, todos se desviaram.
Essa é a ideia mais precisa. O Senhor apontou pela sua revelação o caminho que o homem deve andar, que é o caminho para buscar a Deus, e o homem se desvia e vai para outro caminho. O caminho largo, que conduz para a perdição. Todos preferem esse, naturalmente. Se desviaram de mim. O Senhor é mais duro aqui. Paulo fala: a todos, a uma, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Descrição horrível da condição humana, não é? Quão diferente do que o mundo fala a respeito do homem. O Senhor diz: o homem é inútil. Porque eu o criei para servir a mim mesmo. Eu criei para que ele glorificasse o meu nome. Eu criei com o propósito de servi-lo, de que ele me servisse, e de nele manifestar os meus atributos de bondade. Eu criei para que o homem se deleitasse em mim, a fonte de todo prazer e de toda boa dádiva. Mas o homem vive diferente. E, portanto, a existência do homem é inútil para com Deus. Talvez você diga: não, mas eu sou útil na sociedade. Eu sirvo a outras pessoas. Eu sirvo aos meus filhos. Eu sirvo a minha família. Eu sirvo a sociedade. Eu presto caridade, boas obras. Para Deus, trapo de imundícia. Para Deus, de nada vale. Ele mesmo diz em 1 Coríntios 13, eu acho que muitos não entendem 1 Coríntios 13. Pois fala do amor e as pessoas cantam como se estivessem cantando a coisa mais linda, quando na verdade é uma sentença de juízo, 1 Coríntios 13. Quando o Senhor diz que ainda que você dê o seu próprio corpo para ser queimado, e ainda que você venda todos os seus bens e entregue aos pobres, se não tiver amor a Deus, inútil, nada vale. E assim é um homem. Que visão diferente. A uma, em uníssono, toda a raça humana, inútil, sem valor, e não fazem o bem. O bem verdadeiro. Pois até aquilo que fazem, que parece bem, não fazem para a glória de Deus, com as motivações corretas. Não fazem, nenhum sequer. Nenhum sequer. Essa é a nossa vil condição, meus irmãos. Mas ele, a partir da segunda coletânea de versículos, ele mostra como a nossa condição não é apenas interna, de um coração desviado de Deus, mas que isso se manifesta, em primeiro lugar, nessa segunda coletânea de versículos, na nossa fala, naquilo que expressamos com a nossa boca. A partir do verso 13. Ele diz, acompanhe comigo: agora a condição do homem descrita em termos da sua conversação, das suas palavras. Ele diz, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Aqui está a nossa condição vil, sendo posta para fora pelas nossas próprias palavras. E percebe como o apóstolo aqui, habilmente, ele seleciona os versículos e ele organiza, mostrando uma progressão do nosso discurso. Ele fala da garganta como sepulcro aberto. E a maldade vem do coração e vai subindo pela garganta e chega na nossa língua com veneno. E que toca os nossos lábios. E que depois compõe a nossa boca como cheia de maldição e de amargura. É como se ele estivesse mostrando aqui o caminho da maldade, vindo do coração, tomando pela garganta, a língua, os lábios, e sendo proferidos em maldade. Essa é a nossa condição. É ou não é verdade que os nossos lábios, vez após vez,
revelam quem verdadeiramente nós somos. Não nos trai pelas nossas palavras. Quando por vezes vomitamos a iniquidade que está no nosso coração, que é como sepulcro aberto. Imagine um túmulo sem a terra lançada por cima. Onde um corpo morto é lançado e é deixado apodrecendo debaixo do sol. O calor, a imundícia, os vermes comendo a carne. E a fedentina que vai se exalar daquele sepulcro aberto e vai alcançar a todos que o cercam, assim ele diz, é a garganta do homem. Quando ele fala deles, ele está querendo dizer: você, eu, nós, todos nós, estamos assim nessa condição. Meus irmãos, de fato a língua é terrível, não é? O próprio apóstolo Tiago, abra comigo na sua epístola, no capítulo 3, ele fala de quão terrível é a língua humana. A partir do verso 2, do capítulo 3 de Tiago, o apóstolo diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras e aves e répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, verso 7, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Mas o homem natural é assim, não é? Quantas vezes você não já disparou impropérios contra o próximo e contra Deus? Quantas vezes a sua língua não saiu por aí como um ser indomado, incontido, vomitando pecado e denunciando apenas aquilo que você é do seu própria condição. Um pecador debaixo do pecado. Mas não apenas a nossa língua denuncia a nossa vil condição, mas também os nossos próprios atos. E é isso que nós temos no último conjunto de versículos, do 14 a 17. Ou melhor, do 15 a 17. Agora nós temos a nossa vil condição descrita em termos das nossas ações. Ele diz: são os seus pés velozes para derramar sangue, verso 15, Romanos 3. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Aqui o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele cita Isaías 59, que descreve a condição do homem nesses termos. Como sendo pronto para a execução do mal. Para fazer a maldade. Velozes para derramar sangue. Para aprender o mal é muito fácil, não é? Nós vemos isso na nossa própria experiência.
Aprender o bem é muito difícil. Para desencaminhar, tranquilo. Não precisa muito. Para termos os nossos pés trilhando o caminho do mal, o caminho da miséria, o caminho da violência, da maldade, sem dificuldade. Mas para trilhar o caminho da paz, quão duro é, quão difícil é. Ele fala da condição natural do homem, tão alheia a isso, que ele diz que os pés do homem natural sequer conhecem o caminho da paz. Nunca andaram pela trilha da paz. Pois as ações demonstram que preferem o mal. Até mesmo as criancinhas, por menores que são, demonstram que estão debaixo do pecado. Não é quão difícil é fazer uma criança obedecer e aprender a justiça. Mas para o que é ruim, para o que é mal, o salmista diz assim, que o homem nasce e já se desencaminha proferindo mentiras. O salmista fala isso. E assim é o caminho do homem, nas suas palavras, nas suas ações, no seu próprio coração. Até entre os crentes é assim. Volte lá em Tiago, capítulo 4. Agora, aqui está, meus irmãos, o apóstolo Tiago falando à igreja. Ele não está falando aos gentios, ele está falando, entre aspas, aos judeus, àqueles, não judeus aqui, aos gentios convertidos, mas eu digo, aqueles que fazem parte do povo de Deus, que estão na igreja, certo? Que dizem crer em Cristo. E o que é que ele diz no capítulo 4, verso 1? De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Ele diz assim a nossa condição. Assim tem sido melhor a nossa prática. Contender, brigar, guerrear. No meio dos crentes. Ele chega ao ponto de dizer, olhe no verso 18 do capítulo 3, o capítulo anterior. Tiago 3,18, ele fala, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça entre os que promovem a paz. Nós não somos a igreja, não pregamos o evangelho, não promovemos a paz de Deus. E como é que promovemos a paz vivendo em guerra? É em paz que se semeia a paz. Mas a prática mostra que tentamos semear a paz no meio de guerra, guerras internas, contendas, que mostram como os nossos pés são velozes para o mal, para as dificuldades. Essa é a nossa condição, meus irmãos. E o apóstolo, ele resume tudo com essa última citação no Salmo 36, verso 1, do verso 18 aqui, de Romanos 3. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ele falou da garganta, ele falou da língua, ele falou dos lábios, ele falou da boca, ele falou dos pés, mas agora ele fala dos olhos dos homens. E ele diz, no homem natural, não há o temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui está o problema, a raiz de todo problema. Ele faz um passeio pela nossa condição, pela nossa experiência humana, e ele vai então no âmago da coisa. Ele diz, aqui está o problema. Não tememos a Deus diante dos nossos olhos. E o olho de fato aqui é o órgão apropriado para descrever isso, porque temer a Deus significa ter o Senhor diante de nós a todo tempo. Significa que em todas as nossas ações, pensamentos, palavras, procedimento, nós consideramos ao Senhor. Temer a Deus é viver diante da face de Deus em todo tempo. Mas ele diz, não vivem diante de mim. Não contemplam a mim. Vivem como se Deus não existisse.
Interessante, recentemente eu tive um diálogo com um amigo antigo, da época do colégio, que desde aquela época ele se autoproclamava ateu. E debatemos um assunto na internet e eu perguntei a ele, você, tantos anos que eu não conversava com ele, eu lhe perguntei, você ainda se identifica ateu? Ele falou para mim, eu mudei um pouco isso. E na verdade não quero usar essa designação de ateu. Porque na verdade eu vim a perceber que eu nem sequer penso em Deus. Então eu não quero pensar em mim em termos como aquele que não crê em Deus. Eu me enxergo como aquele que nem considera o conceito de Deus. Deus não está nos meus pensamentos. Ele falou basicamente isso. Não penso sobre Deus. Nem se ele existe. Não há o menor temor de Deus diante dos seus olhos. E aqui ele está falando de todos. Daqueles que expressam isso como um sepulcro aberto na sua garganta, sem nenhum pudor, mas aqueles também que maqueiam isso. Conscientemente ou não, o fato é que o homem natural não teme a Deus, não treme diante das suas ameaças, não valoriza as suas promessas, não anda conscientemente diante do Senhor. Essa é a nossa condição. A minha, sua, vil, descrita pela própria Bíblia para aqueles que creem na Bíblia. É isso que ele diz no verso 19, não é? Sabemos tudo que a lei diz, tudo. Não apenas aquelas partes que você gosta, não apenas as promessas maravilhosas que prometem salvação e proteção de Deus, mas tudo o que a lei diz. Aos que vivem na lei o diz. Precisamos aprender, como diz, se eu não me engano, o puritano Jonathan Edwards, a ler a Bíblia contra nós mesmos. A ler a Bíblia, não pensando naquele ou no outro, ou no fulano que se encaixa nessa situação, mas a você mesmo, contra você mesmo. Tudo que está escrito para aquele que o lê. Em outras palavras, é isso que o apóstolo diz. E quando a Bíblia fala da condição vil do homem, ele está falando da sua condição vil, não de outro. Da sua, da minha, da dos nossos filhos, da dos nossos parentes, dos nossos pais que amamos, dos nossos cônjuges, que são uma só carne conosco, de todos nós. Todos, tanto judeus como gregos, estamos debaixo do pecado. E quais são as consequências? É isso que temos por último aqui nos versículos finais. De 19 a 20, ele fala das consequências, da consideração de que estamos debaixo do pecado. Verso 19, ele diz, ora, sabemos que tudo que a lei o diz, aos que vivem na lei o diz, para quê? Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ah, que expressão difícil e dura. A primeira coisa que ele diz aqui é para que se cale toda a boca. Para que você pare, em outras palavras, de multiplicar desculpas, justificativas, argumentos, para tentar enganar não sei quem, de que você é uma pessoa boa, de que você é uma pessoa justa, de que o céu é para você, que você é uma pessoa muito maravilhosa. Cale-se. O Senhor já multiplicou provas de que todos pecaram. Há um constrangimento em você, e eu pergunto a mim também, com respeito ao nosso pecado, a ponto de percebermos que não devemos sequer abrir os nossos lábios para falar nada em defesa própria. A nossa natureza é tão como essa que o apóstolo Paulo descreveu aqui, de que a nossa garganta é sepulcro aberto, o nosso lábio tem veneno de víboras, que basta alguém falar do nosso pecado, e aqui estamos falando até mesmo de crentes,
que prontamente disparamos uma série de explicações, justificativas, razões. Entendemos. Somos advogados próprios da maior qualidade, mas que não engana o juiz de toda a terra, cuja defesa que você monta em causa própria não se sustenta na presença de Deus, que é o juiz de toda a terra, então nem sequer abra a boca. Cale-se diante de Deus em humilhação, demonstrando e reconhecendo que você é pecador. Para quê? Para que todo mundo seja culpável perante Deus, diante de Deus. Para que todos reconheçam que tem que prestar contas ao juiz de toda a terra. Meus irmãos, a revelação que Deus faz na sua lei, na sua palavra, mostra a bondade de Deus, mas mostra a nossa iniquidade. Para quê? Para que a gente se prepare. Para que a gente saiba que Deus apontou um dia do juízo, um dia onde Deus haverá de prestar contas com todos nós, e que você não chegue lá desavisado. Olha, eu não sabia que eu era pecador. Eu não sabia que eu era injusto. Não, Deus falou, você sabia sim. Judeus e gentios, todos aqui, todos calem a boca, todos sabem que são pecadores. Seja pela revelação geral, seja pela revelação especial, todos são culpáveis perante Deus. E Deus fala, eu revelei isso na minha lei, para que você já saiba agora, que naquele grande dia você não vai poder falar nada em defesa própria. Visto que, por que isso? Verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele, o juiz de toda a terra, pelas obras da lei. Meus irmãos, o apóstolo Paulo tem dito aqui, pela palavra de Deus, provado abundantemente que somos pecadores. Estamos debaixo do pecado. E o que ele tem nos dito é que naquele grande dia, quando comparecermos na presença do juiz de toda a terra e tentarmos sermos proclamados inocentes, as nossas obras não servirão para isso. Não poderemos, pela observância das obras da lei, fazendo bem, procurando com todo esforço e diligência e dedicação, sermos a melhor pessoa que pudermos, no final, falar, Deus, aqui está uma vida bem vivida, dedicada ao Senhor, dedicada ao bem, portanto, aceita-me na tua presença pelo aquilo que eu fiz. Ele diz, não, ninguém vai ser justificado na presença de Deus pelas obras da lei. Primeiramente, porque as obras da lei são muito mais elevadas do que você pensa, como já falamos. O padrão de Deus é muito mais alto do que você pensa. Aquilo que você pensa que está fazendo bem, você não está fazendo tão bem quanto Deus requer na sua perfeição, da exigência, da profundidade da sua lei. Em primeiro lugar, por isso, o padrão de Deus é muito mais elevado. E em segundo lugar, porque nenhum de nós jamais conseguirá cumprir perfeitamente a lei de Deus. Somos pecadores. E Deus não nos julgará, ainda que você faça muitas coisas boas. Vamos assumir que você fez muitas coisas boas. Deus nos julgará pelas coisas boas que você fez, mas pelas más. Se um homem vil e assassino chegar na presença do juiz e diz, me perdoe, me libere, me inocente, porque na verdade, olha, eu sou um excelente pai, eu sou um excelente marido, eu cuido da minha mãezinha, eu faço caridade, matei essa pessoa, mas veja bem, eu faço outras coisas maravilhosas. O juiz vai falando que eu não estou falando, não estamos aqui para falar do relacionamento com sua mamãe, nem com seus filhinhos, estamos aqui para falar daquele corpo morto que você matou. Que você será julgado pelo aquilo que você fez. E todos temos quebrado a lei de Deus, em muitos aspectos. Todos profanamos o Senhor. Pecamos contra os primeiros 4 mandamentos da lei, contra Deus. Quebramos o seu santo dia.
proferimos o nome de Deus em vão, adoramos a Deus não da maneira que Ele requer, temos os nossos ídolos no coração, pecamos contra os demais mandamentos da lei, contra o próximo, matamos pelas nossas palavras agressivas que Deus diz, Jesus diz que é assassinato. Quando chamamos alguém de tolo, você pecou contra o não matarás. Olhamos para alguém com intenção impura, não adulterarás. Um olhar, um pensamento. Cobiçamos aquilo que é do próximo, não cobiçarás. E é por isso que será julgado. E ninguém será justificado pelas obras da lei. Meus irmãos, as nossas boas obras, preste atenção nisso. As nossas boas obras podem até ter e terão alguma utilidade naquele grande dia, o dia do juízo, para provar a sinceridade da nossa fé. O próprio apóstolo Tiago diz isso. A fé sem obras é morta. As obras servem para provar a sinceridade da nossa fé. Mas as nossas obras não servem para provar a nossa inocência. Cale toda a boca. Todo mundo é culpado. Culpado perante Deus de todas as acusações. E aqui ele termina nesse ponto dizendo, visto que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Aqui, meus irmãos, precisamos ensinar algo doutrinário. Quando o apóstolo Paulo ele fala dos usos da lei. Pela lei, pela palavra de Deus, nós conhecemos plenamente o que é o pecado. O que é que isso quer dizer? Meus irmãos, os teólogos reformadores, sobretudo, têm ensinado que existe 3 usos da lei. Da palavra de Deus. O primeiro uso é o chamado o uso civil, que é a lei de Deus usado pelos juízes, pelos magistrados, pelos governadores, para saber o que é bom, para saber o que é justo e reto. Ora, o padrão é o padrão de Deus, pois é Deus que estabelece o que é bom e o que não é. É o uso civil, para reter o mal na sociedade, para que aqueles que estão em posição de autoridade tenham um padrão para julgar os seus inferiores, aqueles que serão julgados por nós, juízes. É o uso civil. Há o uso chamado didático da lei, que é para os crentes, aqueles que nasceram de novo. A lei aponta o caminho que devemos andar. A lei mostra como vivemos para agradar a Deus. E, portanto, a lei é o nosso grande amigo, pois mostra como devemos agradar a Deus e como é bom não é ter uma lei que fala claramente o que Deus espera de nós. Imagine se Deus escondesse aquilo que podemos fazer para agradá-lo. Ficássemos desesperadamente pensando, Senhor, o que é que agrada ao Senhor? Como podemos viver para o seu agrado? Não, Ele fala a sua lei. E como crentes, cheios do Espírito Santo, temos um padrão claro para nós, o fio didático da lei, que nos ensina o caminho que devemos andar. Mas o apóstolo Paulo aqui ele está falando de um outro uso da lei, chamado uso evangélico. Que a lei é usada por Deus para nos fazer conhecer plenamente o nosso pecado. Para mostrar a nossa miséria, a nossa condição vil, terrível. Porque não alcançamos a lei. Não cumprimos a lei. E a lei mostra isso. Serve para esse fim. Para mostrar que você está debaixo do pecado. Com que propósito? Que você corra para aquele que cumpriu perfeitamente a lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Para que você veja que o pecado jaz no seu coração. E que, portanto, a ira de Deus está sobre você. E que então, esse é o propósito do apóstolo Paulo, lembra? Você reconheça a sua absoluta, urgente e plena necessidade do Evangelho. Para que você desista e fale de uma vez por todas, eu desisto de agradar a Deus pelos meus próprios esforços. Eu desisto de obter a minha própria salvação. Eu reconheço que sou pecador e que na presença de Deus sou culpado. E que, portanto, de uma vez por todas, você receba o Evangelho.
Pois o mesmo Deus que revelou o pleno conhecimento do pecado, ele revelou o pleno conhecimento da sua graça na face de Jesus Cristo, para que obtivéssemos a salvação. Meus irmãos, eu gostaria de concluir, e aqui ao falar concluir, eu não estou perto de concluir, apresentando para nós uma doutrina que esse texto ensina e temos ensinado ao longo de toda a exposição, mas eu quero apresentar de modo sistemático para nós. Que esse texto apresenta para nós, e é o que temos visto, aquilo que nós reformados ou calvinistas cremos e falamos, que é a doutrina da depravação total do homem. É um dos 5 pontos do calvinismo, não é? Quais são os 5 pontos do calvinismo com respeito à salvação? Primeiro, depravação total. Segundo, eleição incondicional. Terceiro, expiação limitada. Quarto, graça irresistível. Quinto ponto, perseverança dos santos. Doutrinas fundamentais para a compreensão de como Deus salva. E a primeira delas é aquilo que o apóstolo Paulo ensina com contundência nessa passagem, é a depravação total. É a doutrina que fala que todos nós estamos debaixo do pecado. E eu gostaria então de salientar tudo aquilo que nós já temos ensinado por essa passagem, apontando 7 características dessa doutrina, da doutrina da depravação total. A primeira é que é uma doutrina universal, pois todos somos pecadores. Tanto judeus como gregos estamos debaixo do pecado. A depravação total é universal, alcança todos nós, alcança os seus filhinhos, que você tanto ama. Alcança os seus pais que você jamais imaginou vê-los indo para o inferno. Alcança o seu próprio coração. Todos somos totalmente depravados. Segundo, a depravação total descreve não apenas o nosso estado presente, mas a nossa condição. Depravação total fala não apenas de que nós praticamos atos pecaminosos, mas que nós somos pecadores. É isso que o apóstolo Paulo diz, não é? Quando fala que não há justo nenhum sequer, somos inúteis, ele fala de algo que é profundo no homem, que é nosso próprio coração está depravado, é a nossa condição, e não aquilo que fazemos. Depravação total fala isso em segundo lugar. Em terceiro lugar, a depravação total nos mostra que somos pecadores de dentro para fora, que o nosso coração é podre, que não apenas são os nossos atos, que por vezes erramos aqui e ali, mas que sempre fazemos com as melhores das intenções. Não! O nosso próprio coração é podre. Não é isso que o Senhor Jesus disse? Que é do coração do homem que procede todo tipo de iniquidade. É do coração do homem. Não é aquilo que vem de fora que contamina o homem, disse o Senhor Jesus Cristo. O homem não é vítima da sociedade. O homem não é uma página em branca que foi estragada pelas más influências de uma sociedade pervertida. Não! Aquilo que sai do homem é que o contamina. O seu coração é podre. É isso que ensina a doutrina da depravação total. Em quarto lugar, a doutrina da depravação total nos ensina que somos pecadores em todas as partes da existência humana. Todas as faculdades do homem foram contaminadas pelo pecado. Interessante esse termo, doutrina da depravação total, não quer dizer que somos tão depravados quanto poderíamos ser. Não é depravação absoluta. Não somos como que Satanás vivendo nesse mundo. De fato, grandes pessoas cometem atos de heroísmo e de bondade em certo sentido. Mas a depravação total, o total da depravação total, essa palavra aponta para a abrangência da depravação, que contaminou todas as partes da nossa faculdade humana. Os seus pensamentos foram contaminados pelo pecado. As suas emoções, a sua garganta, a sua língua, os seus lábios, a sua boca, os seus olhos e por aí vai. Não existe nenhuma área sã na existência do homem. É isso que diz o salmista no Salmo 38. Salmo 38, a partir do verso 1, o salmista diz o seguinte: não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravaram-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Então ele fala no verso 3, não há parte sã na minha carne. Por causa da tua indignação não há saúde nos meus ossos. Por causa do meu pecado não há parte sã na minha carne.
Tudo em mim está contaminado, e não é assim na sua experiência. Todas as áreas da sua vida, de alguma maneira, manchada pelo pecado. Todos os seus relacionamentos. Nada é perfeito na sua vida. Nada está isento do sofrimento do pecado. A depravação é total nesse aspecto. Em quinto lugar, a doutrina da depravação total mostra que somos pecadores depravados e não meramente falhos. Ora, alguns reconhecem que são falhos, que erram aqui e acolá, cometem deslizes. Mas a palavra nos mostra que o nosso pecado não é um mero deslize, não é um mero equívoco, não é um mero erro, mas é uma depravação. E a depravação aqui não se resume àqueles listados no capítulo 1 aos homossexuais. A depravação é todos nós, que estamos debaixo dessa condição. Você já se enxergou assim? Já olhou-se no espelho e teve nojo de si mesmo? Reconheceu-se não meramente como alguém que comete um erro, mas que levanta e tenta de novo e acerta. Mas como alguém que faz algo que é nojento, que é vil, deplorável, depravado. O Senhor diz que quando o homem se converter, em Ezequiel capítulo 36, no verso 31, quando o homem se converter pela ação de Deus na sua vida, ele vai dizer o seguinte: vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos, diz o Senhor, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Quão diferente a palavra de Deus fala do homem do que o mundo fala do homem, não é? Até mesmo do melhor deles, o melhor dentre nós, o mais altruísta, o mais bondoso pelos nossos padrões, tem razão suficiente para olhar no espelho e ter nojo de quem ele é, pois ele é depravado em todas as suas partes. A depravação total também nos ensina, em sexto lugar, que somos escravos do pecado, como falamos. E aponta para a nossa inabilidade ou incapacidade de, por nós mesmos, resgatarmos-nos dessa própria condição. Visto que, diz o apóstolo Paulo, ninguém será justificado pelas obras da lei. Aquele que está debaixo do pecado continuará debaixo do pecado e não tem como sair da condição de debaixo do pecado se Deus não resgatar em Cristo Jesus. Você está preso com cordas de aço se está debaixo do pecado. E não adianta se debater. Você já foi algemado alguma vez? Ainda que de brincadeira. Eu já. Meu tio, policial, me algemou de brincadeira. E quanto mais você tenta tirar, mais aperta. Mais aperta. E chega uma hora que você fala, por favor, tire que meu pulo está doendo. Não aguento mais. Assim é o pecado. Quanto mais você se debater na sua rebeldia, mais ficará evidenciado o quanto você está preso ao pecado. E sabe que hora você vai ser liberto? Na hora que você parar de se debater, estender os braços para Deus e falar, Senhor, me liberta. Tira essa algema de mim. Por Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Tira-me de debaixo do pecado, me resgata, Senhor. E me leva para debaixo da graça. Porque senão, experimentaremos o salário do pecado, que é a morte. Culpado. A sentença virá. Morte eterna. Para aqueles que estão debaixo dessa condição. Meus irmãos, sem aplicação final, eu lhe pergunto, ou lhe afirmo, que nunca estamos prontos para seriamente considerar o valor de Cristo Jesus, a necessidade do Evangelho,
enquanto primeiro não considerarmos a nossa condição de pecadores. Enquanto você não se enxergar assim, preso, desesperado, acorrentado, incapaz de salvar-se, vocês não estarão numa condição pronta para se humilhar e pedir que Deus o salve. Então, antes de olhar para Cristo, olhe para si mesmo, à luz da palavra. E então corra para Cristo, meu irmão, meu querido. Olhe para si mesmo, depois dê uma olhada para Ele, corra para Ele, para que Ele o salve, para que Ele o liberte. Ele está pronto. A chave está nas suas mãos. O seu braço não está encolhido para que não salve. Mas é preciso que você pare de se debater na sua arrogância, achando-se justo, quando na verdade as algemas estão com toda justiça nos seus braços. Se humilhe e diga: sou culpado, ó Deus. Concede-me a salvação que há em Jesus. Faça isso. A depravação total, ou estarmos debaixo do pecado, meus irmãos, é uma triste realidade da raça humana. Que o homem, no seu mundo de fantasia, ignora e deseja pintar uma visão completamente diferente, colorida, de arco-íris. De que o homem não é nada disso, o homem é um ser incrível. Mas não é essa a nossa condição. É uma condição triste, condição deplorável. Mas há esperança. Deus pode nos libertar dessa condição de escravos do pecado. Como o apóstolo Paulo vai falar mais para frente, vamos rever tudo isso em Romanos 6. Nos fazer escravos da justiça, para vivermos para a glória de Deus, não mais para nós mesmos, mas para Ele. E não temos mais a sentença de condenação sobre nós. Mas aquilo que ele diz no capítulo 8, no primeiro versículo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, foram libertos completamente. Reconheça o seu pecado. Dê uma boa olhada no espelho, com toda sinceridade, à luz da palavra. Toma um banho de água fria de uma realidade que você não quer encontrar. Para que você esteja preparado para encontrar uma outra realidade que você jamais experimentou, jamais pensou. Uma realidade infinitamente superior, que é a realidade de viver debaixo da graça de Deus. Mas que antes é preciso se humilhar. Que o Senhor nos abençoe. Amém.